É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e estar aqui num painel com a Anabela é para mim uma honra também. Somos velhos conhecidos não antes do 25 de Abril, mas quase. Quando me pediram para estar a falar de cinema e a falar deste enquadramento, é claro que já estou numa idade em que tenho que ter algumas notas, mas ontem e os últimos dias tinha estado a pensar como é que estruturava isso. E eu acho que mais importante do que falar só de como o cinema foi depois visto a partir do 25 de Abril, é importante enquadrar o que é que foi o cinema até ao 25 de Abril. Isto porque, na verdade, de boas intenções está o inferno cheio, como se costuma dizer, e nós tivemos, ao longo de todo o século XX, uns arrufos de criatividade impressionantes, atitudes de descolar para uma nova realidade e que, de quando em vez, ou pelo sistema, ou pelo regime, ou pela falta de conjugação do lado artístico com o investimento, ficava sempre a meio. E isto para vos enquadrar também, até para terem noção de que o cinema realmente em Portugal, de toda a Europa, é dos primeiros países também a ter cinema. Meio ano depois do cinema ser mostrado em Paris, em Lisboa e no Porto já se mostravam filmes. Os primeiros grandes estúdios, logo no início do século XX, arrancam no Porto, em Invicta Filmes, e em Lisboa também. E, dando um grande salto temporal, se nós quisermos, e eu vou andando aqui a fazer uns flashbacks, que eu acho que é importante, até para chegarmos à atualidade, até aos 50 anos do 25 de Abril, é muito importante termos a noção da importância do que é o audiovisual hoje e como é que ele era encarado até como ferramenta de gestão do próprio regime. E isto mostra-se, por exemplo, com dois nomes incontornáveis da cultura desse tempo, que é o António Ferro e o António Lopes Ribeiro. Para terem uma noção, nos anos 30, o António Ferro vai, no final da década de 20, vai para os Estados Unidos ver como é que eles fazem cinema. O António Lopes Ribeiro vai para a Europa de Leste ver como é que fazem cinema e vem para cá com ideias concretas do que é que querem para o cinema português. Quando nós fazemos o primeiro, aliás, o grande problema de Portugal é sempre a dimensão, não é uma falta de criatividade, é uma falta de dimensão, de apoio, de necessidade de investimento, porque, na verdade, tanto um como o outro trouxeram ideias brilhantes para começar a fazer uma indústria. Aliás, a Tobis nasce dessa conjugação de vontades. E o Estado Novo percebia, através pelo ferro, essencialmente, que era uma ferramenta essencial para chegar às pessoas. E isso prova-se, por exemplo, o primeiro filme sonoro de Portugal, a Severa, teve que ser filmado em França, não é um filme, é um filme português, mas teve que ser todo filmado em França porque não havia sistemas ainda para captar o som e conjugar o som com a imagem. Depois funda-se a Tobis, enfim, todo o processo, e há aquele período glorioso das comédias portuguesas, do cinema português de comédia, que na verdade marcam uma época, anos 30 e 40, de uma maneira verdadeiramente incrível. Há uma certa nostalgia até por aquele tipo de cinema que, do ponto de vista cinematográfico, é pobre. É um cinema de estúdio, fechado, muito a cumprir um objetivo do próprio Estado Novo e que vive essencialmente o que é que nós gostamos nos filmes clássicos portugueses desse período. Gostamos essencialmente da versatilidade, da espontaneidade daqueles atores da época. O António Silva, o Ribeirinho, a Beatriz Costa, o Vasco Santana, que tinham verdadeiros momentos de grande genialidade, de representação, não tanto porque eles estivessem à vontade para fazer cinema diferente. Eu estou aqui a tentar meter aqui o Besidrogue e não está a dar. Queria pôr aqui um clipezinho que trouxe, que já está, que na verdade são momentos inesquecíveis, como este aqui. Porta! Depois cá estou para pagar! Com um azelha destes, nunca se consegue ter um frasco inteiro cá em casa. Oi, Paris, tens cá disto?
Você já sabe, quando ouço esta frase, fico piurso, fico danado, fico completamente desincronizado. Oi, Marisco, tens cá uma latinha que fazes boa de me testarem? Não há cá latas, não há cá coisíssima nenhuma. Lata tem você em vir com pedidos depois das poucas vergonhas que me tem feito. Oi, Marisco, tens cá destas? Podias mudar? Mas isso que não é amoníaco. Pronto, não é preciso escamar-te. Não dás. Oi, Marisco, tens cá disto? Agradecido. Convidei-o a voltar para casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia. Oi, Marisco, Apareceu fruto tens cá disto? E não estava nada bom. O meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Ah, pessoal, que ainda fica tiririca quando a gente pergunta: ai, Marisco, tens cadinho? Ora, o que temos aqui é a genialidade de representação, texto simples, mas que numa interpretação de atores muito tarimbados, essencialmente no teatro de revista, que dava aquela frescura aos filmes portugueses dessa época, que retratavam um determinado tipo de personagens, essencialmente aquelas que o Estado Novo também queria promover, de maneira a controlar, de alguma forma, alguns arrufos de diferença que pudessem existir. Ora, na verdade, 30 e 40 são anos fantásticos para este tipo de cinema. Mas também é verdade que nós sempre tivemos avanços e recuos na nossa produção de cinema, até porque é mais ou menos nessa altura um filme que toda a gente viu, toda a gente gostou de ver, mas quando estreou ninguém percebeu, ninguém gostou, que foi o Niki Bobó, do Manel de Oliveira, produzido por António Lopes Ribeiro. Eles nunca se entenderam os dois, porque o António Ribeiro dizia que fui eu que tive que acabar o filme, porque ele não percebia nada daquilo. O Oliveira dizia: o António Lopes Ribeiro roubou-me porque ficou com o dinheiro do filme. Bem, mas isso era outro filme entre eles, mas na verdade, para terem uma noção, nessa altura o cinema português era visto pelas pessoas, as pessoas iam ao cinema, havia um certo culto de ir ver cinema português. Agora, tudo isso depois altera-se. Aliás, o Niki Bobó, quando é estreado em Lisboa, é pateado, porque nessa altura as pessoas ou aplaudiam ou pateavam, punham a bater com os pés no chão, a dizer que não tinham gostado de nada. Aliás, só uma nota, o Niki Bobó é redescoberto pela televisão. O êxito arrebatador do Niki Bobó, que é verdade, é a televisão depois que o promove, muito embora internacionalmente haja até quem defenda que o neorrealismo italiano é antecedido do neorrealismo do Niki Bobó como a forma de nos contar a história ligada às pessoas anónimas, filmado na rua, no Porto, neste caso. Enfim, tudo isso faz com que depois o cinema caia num grande buraco, ao ponto de, por exemplo, em 1955, não se produzir um único filme português. Aliás, considera-se esse o ano zero do cinema português. O Estado Novo preocupa-se com isso, cria regras para apoio do cinema, de acordo com alguns parâmetros, e o que é que temos a seguir? Temos um período, diria que mais ou menos negro para a produção nacional, que nunca foi muito grande, e temos 2 ou 3 filmes que se destacam como um vento de mudança que vem da Europa, nomeadamente na Nouvelle Vague, mas antecedendo isso até os Verdes Anos de Paulo Rocha, o Belarmino, enfim, filmes que marcam com uma diferença muito grande
o que o Estado Novo queria para o cinema. A Primavera Marcelista deu um elan diferente, começaram a tentar promover a produção de jovens que tinham visto em França filmes, tinham andado a conhecer outras cinematografias, despertavam para a realização e olhavam com uma certa curiosidade para o período áureo de cinema português, da comédia, mas queriam fazer um outro tipo de cinema. O Paulo Rocha, o Cunha Teles, enfim, uma série de realizadores. Aliás, curiosamente, o Cunha Teles, que recentemente faleceu, e o que é triste, na verdade, mas a vida é assim mesmo, grande parte desses grandes promotores de um novo cinema português têm desaparecido ultimamente. O Cunha Teles recentemente, o APV, o António Pedro Vasconcelos também muito recentemente. Na verdade, foram eles que, através de uma certa liberdade que a Primavera Marcelista lhes deu, começaram a dinamizar nos cineclubes uma certa inquietude em relação ao cinema. É claro que depois aparece a televisão e há uma coisa muito engraçada que os mais velhos costumam dizer: a RTP, antigamente é que era. Antigamente era teatro à segunda-feira, era variedades ao domingo à noite. Ora bem, isso é muito engraçado dizer, mas só havia uma televisão que começava às 5 da tarde com o hino da RTP e terminava à 1 da manhã com o hino nacional e a bandeira. E, na verdade, porquê é que nós tínhamos... O nosso audiovisual era muito pobre. Porque nós não tínhamos dinheiro. Não havia dinâmica de produção. A primeira grande série de televisão para a RTP, todos os que aqui estão se lembram, foi os Retalhos da Vida de um Médico. Antes nada se fez. E quando nós dizemos, dava teatro, o teatro era para ver numa sala. A dramaturgia televisionada é outra coisa, não é? E porquê é que dávamos teatro? E porquê é que dávamos à segunda-feira na RTP? Por uma razão muito simples. É que à segunda-feira é o dia de folga dos teatros. Aí ia uma caminhoneta buscar os cenários, montava nos estúdios da RTP, que por acaso eram os mesmos estúdios onde fazia o telejornal depois às 8, e acabava o telejornal, toca a montar os cenários no estante e representavam aquilo que estavam a representar nas salas de teatro. Ora, mas a RTP e a televisão veio dar uma outra perspectiva. O que era o cinema dessa altura, o cinema que se via na década de 60, era essencialmente o cinema americano, as séries americanas, os Bonanzas desta vida, os Tarzans, os Robin Hoods, essas coisas todas, mas era a recuperação desse cinema antigo português. E continuava essa inquietude dos jovens talentosos a querer fazer outras coisas e fazer diferente. Na verdade, não estavam a conseguir. Os movimentos cineclubistas começaram a ser amarfanhados e acabam por ir, por exemplo, o Cunha Teles passa a ser o coordenador de cinema na Mocidade Portuguesa, onde se dá o primeiro curso de cinema para jovens que queriam aprender essa arte, essa forma de fazer. Mas antes de 25 de Abril, imediatamente antes de 25 de Abril, temos interessantes experiências de realização que são promovidas essencialmente e investidas de apoio que vem da Gulbenkian. O Centro Português de Cinema é criado na Gulbenkian e é dinamizado por esses jovens que logo no início da década de 70 começam a tentar fazer um outro cinema. É claro que havia um grande divórcio entre o público e esses novos caminhos de cinema. Mas se quisermos fazer uma ponte entre o que era o mundo nessa altura, a diferença em escala é abismal, como é óbvio, mas quando nós temos essas inquietudes no início da década de 70 cá em Portugal, com jovens realizadores, o Cunha Teles, o António Pedro, uma série de nomes que se destacavam e que alguns até tinham estado fora a fazer experiências de cinema e tiveram algum papel importante nisso logo após o 25 de Abril, é que eles eram influenciados essencialmente pela Nouvelle Vague francesa. O novo cinema, o Paulo Rocha inicia com Verdes Anos o novo cinema português e todos os outros são influenciados pela Nouvelle Vague, a nova vaga do cinema francês, que por sua vez também já era influenciada
pelo neorrealismo italiano de uma década antes. Agora, quando isso se sente cá em Portugal, começa-se a sentir também na América, que não deixa de ser curioso. Quando estão estes jovens realizadores cheios de gás, cheios de dinâmica, querem fazer coisas diferentes, querem contar histórias de pessoas normais, querem vir para a rua filmar, na América também surgem Coppola, Martin Scorsese, outros que vêm beber à mesma fonte. Permitem-me contar aqui uma história só muito curiosa do que era o entusiasmo desses jovens. A dada altura, a Gulbenkian dá bolsas a jovens que querem fazer coisas nas artes, vão para fora, mas no cinema também. E o António Pedro é um dos que vai para fora. Ele contava isto com muita graça, porque a bolsa dava para ou comer ou ir ao cinema. Então ele andou uns tempos sem comer para poder ver sessões de cinema em Paris todos os dias. E quando veio a bolsa, ele, vamos vingar, foi comer à séria. Teve de cama 3 dias, porque já não estava habituado a comer tanto. E o problema do nosso cinema sempre foi esse. Nós às vezes temos muita vontade de comer, temos um bom livro de receitas, temos os melhores cozinheiros, mas não temos dinheiro para fazer o menu. A verdade é que logo a seguir ao 25 de Abril dá-se um boom de criatividade a diversos níveis do cinema, na área do documentário. Então, especialmente no documentário, há coisas que hoje estão a ser descobertas nos 50 anos e que são de uma qualidade plástica e de um sentido artístico muito apurado e que hoje deveriam ser vistos e revistos, porque na verdade com muito pouco se fazia muito, se contava muito bem as histórias, se desenvolvia coisas verdadeiramente fantásticas. O que é certo é que toda a década de 70 e 80 é marcada, eu tenho mais vídeos para mostrar, mas prefiro contar-vos as histórias, tenho aqui um depois para mostrar no final, é marcada por uma redescoberta da produção nacional. E temos, por isso, uma série de balada das praias a balada da Praia dos Cães, de Fonseca e Costa, temos O Lugar do Morto, que é o maior êxito que alguma vez aconteceu no cinema português em termos de espectadores, e percebe-se aí, começa a haver uma distinção entre esses jovens que estavam no Centro Português de Cinema da Gulbenkian. Uns vão para um lado, outros vão para o outro, os outros fazem um cinema mais de autor, os outros começam a tentar fazer um cinema mais comercial. O António Pedro, imediatamente antes do 25 de Abril, faz o Oxalá, depois a seguir faz o Adeus até o meu regresso. O Lugar do Morto é o auge desse período e começam a surgir, aliás é uma coisa engraçada, que logo a seguir ao 25 de Abril, o Centro Português de Cinema, que depois acaba por ser extinto na Gulbenkian mais tarde, até porque a dinâmica do apoio ao cinema português, que já vinha de trás, o Estado Novo tinha imposto 15% da venda de bilhetes, seria para apoiar novas produções, e o que é que acontece? Acontece que os ideais desses jovens, cheios de vontade de filmar, levam a uma coisa muito curiosa. A primeira reunião, logo a seguir ao 25 de Abril, com todos eles, Fonseca Costa, António Pedro, Cunha Teles, enfim, todos os que faziam cinema e eram relativamente jovens, reúnem-se para dizer o que é que nós vamos fazer agora? O que é que temos que fazer para fazer o nosso cinema explodir e dar uma dinâmica diferente à nossa produção? E unanimemente decidem, o primeiro dinheiro que houver em liberdade para fazer cinema tem que ser para o Sr. Oliveira, que tem 60 anos e não sabe se filma muito mais. Eles diziam com uma certa raiva que durante mais de uma década o Oliveira filmou todos os anos e eles filmavam, eram bissextos. Filmavam de 4 em 4, 5 em 5, e quando havia apoios para isso. 5 minutos. Na verdade, o que é que temos depois? Temos uma realidade após 25 de Abril até finais da década de 80. Temos os anos 90, a consolidação e o reconhecimento, se bem que controlado, digamos, internacional do nosso cinema, com alguns nomes, João César Monteiro e outros que passam a ser reconhecidos internacionalmente, e a partir da década de 90, no virar do século, temos a nova geração, os novos talentos, aqueles
a quem o Batista Baixo já não poderia perguntar onde é que você estava no 25 de Abril, porque eles não estavam cá. Ou seja, são os filhos dessa liberdade criativa que absorvem o Oliveira, absorvem o César Monteiro, vivem do encantamento que os outros jovens desse tempo, do 25 de Abril, abriram os caminhos, abriram uma dinâmica de produção e fizeram com que toda a gente começasse a poder filmar, até porque em termos técnicos isso hoje já é muito possível. É fácil hoje filmar e contar as suas histórias, porque um filme, aliás era o Godard que dizia isto, não é mais do que uma história com princípio, meio e fim, não necessariamente por esta ordem. E às vezes é no trocar a ordem do sentido das coisas que nós podemos fazer diferente. E o que é que nós temos no cinema português atual? Temos um cinema muito próprio, muito de autor, muito criado num foco que o distingue e que torna particular, que começa nesse sentido com o César Monteiro e com o Manuel de Oliveira, mas que hoje tem uma série de novos realizadores que fazem diferente. Qual será o nosso caminho? Eu acho que, do ponto de vista do audiovisual, a televisão tem dado um apoio extremamente importante. Por exemplo, só para terem uma noção, a RTP dá por ano para o audiovisual, paga para produção de audiovisual em cinema ou em séries 16 milhões de euros para a produção nacional, e isso tem criado, e estamos a falar que não é de novelas, estamos a falar de conteúdo audiovisual de séries ou cinema. Isso tem permitido criar uma nova dinâmica. Agora, qual é o caminho? É pegar nestes jovens, portanto, nós estamos agora a assistir a uma coisa fantástica, que são os jovens talentosos que fazem curtas-metragens, que ganham prémios, que vão a festivais, que têm reconhecimento e chegam e mostram algo diferente, feito com pouco, mas com muito sentido estético, com uma linguagem própria. E isso é o nosso caminho, porque, para terem um termo de comparação, em Espanha qualquer filme para produção de cinema custa 10, 15 milhões, aqui um filme, em média, um filme português custa 2 milhões e meio. Portanto, aqui também se vê a diferença. Qual é o caminho para a produção europeia e para o nosso cinema? É a coprodução, não deixando, no entanto, de dar condições para aqueles que fazem diferente e que nós não entendemos às vezes. Nós vemos filmes portugueses, o que é isto? Ok, o que é isto hoje? Vamos ver daqui a 10 anos e é alguma coisa completamente diferente. É uma coisa que influenciou. É um bocadinho como as passagens de modelos. Nós vemos aqueles modelos estapafúrdios, estranhos, vestidos de uma maneira que ninguém andava com isto na rua. É o que nós dizemos quando vemos uma passagem de modelos dos grandes criadores. 1 minuto. No entanto, são esses modelos que vão definir as tendências. Portugal pode definir alguma tendência a partir do novo cinema que nasceu nesse período a seguir ao 25 de Abril, com uma dinâmica diferente, com a nova arte de contar as histórias, e pode também ser uma plataforma de distribuição e de coprodução internacional, porque é esse o caminho grande do cinema, do audiovisual a nível europeu. É nós arranjarmos apoios de diversos países, nós darmos apoios a diversos países, ou seja, trabalharmos em rede, não deixando, no entanto, de fazermos o nosso cinema e a nossa maneira de contar as histórias, porque são esses, para cá ver se isto dá para ver aqui, são esses que vão, efetivamente... Singleton, conte-nos o que veio. Queria mostrar, mas ele não está a dar aqui, para cá ver se dá de outra maneira. Ok. 1 minuto vai se esgotando. Já vou embora. Abrir com... Ok. Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Cancún, Singapura, Bangkok, Saigon... Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. A ver se eu agarro pelo garganete
É uma imagem do Grand Tour que acabou de ganhar o Festival de Cannes. O Miguel Gomes fez um filme completamente diferente, sem estar amarrado a um conceito, sem estar amarrado a um género de cinema, e esse cinema, essa marca de autor, essa forma de contar as histórias, não necessariamente pela ordem sequencial, é que faz com que nós possamos ter um cinema diferente, e as novas gerações têm esse caminho.